O que é hipertensão? A hipertensão arterial sistêmica, ou pressão alta, é uma doença crônica. Ela é caracterizada por níveis elevados de pressão arterial, ou seja, é quando a pressão que o sangue exerce na parede das artérias é muito elevada, ficando acima dos valores normais, o que faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para fazer circular o sangue através dos vasos sanguíneos. A pessoa é considerada hipertensa quando a pressão arterial estiver maior ou igual a 14/9. Porém, é ótimo manter a pressão igual a 12/8. As medidas devem ser feitas várias vezes de forma correta, com aparelhos calibrados e por profissional capacitado. Se não tratada, a pressão alta pode causar derrames cerebrais, doenças do coração como infarto, insuficiência cardíaca e angina, insuficiência renal e alterações na visão que podem levar à cegueira. A hipertensão é uma doença crônica e que não tem cura. Ela pode ser controlada pela adoção de hábitos saudáveis e uso de medicamentos adequados, melhorando a qualidade de vida do hipertenso. É importante saber: compareça às consultas regularmente, pois o tratamento da pressão alta é realizado por toda a vida. Reduza a ingestão de sal na sua dieta. Se você estiver acima do peso adequado, seu risco de desenvolver doenças do coração é maior. Com o emagrecimento, sua pressão poderá diminuir ou até normalizar. O tratamento adequado prolonga e melhora a qualidade de vida. Então, cuide-se! O consumo de sal em excesso pode trazer inúmeros prejuízos para a nossa saúde, como hipertensão arterial, insuficiência renal, cardíaca, pedra nos rins, entre outros. Mas nós podemos reduzir o sal de uma forma fácil e eu vou dar algumas dicas. O ideal é reduzirmos o sal gradualmente. Uma opção é passar a cozinhar com menos sal e acrescentar outros temperos, como alho, cebola, alecrim, gengibre, pimenta. E se você já utilizou o sal no preparo, não é para colocar mais no seu prato e nem deixar o saleiro na mesa. O ideal é nós evitarmos comer muito em fast food, comidas congeladas e ultraprocessadas que contêm muito sal para aumentar a conservação e o sabor. E o melhor é sempre nós fazermos a nossa comida, onde nós temos o controle dos nossos ingredientes. Não é programa de culinária, mas a conversa sobre alimentação saudável também começa pela escolha dos alimentos. A vida moderna, nas cidades grandes, onde é comum morar longe do trabalho, deixa pouco tempo para o preparo da refeição tradicional dos brasileiros. Isso, mais a grande oferta no supermercado de alimentos ultraprocessados, que prometem praticidade e sabor, afastaram o brasileiro do arroz com feijão, dos legumes, frutas e verduras. Mas você sabe, comer bem deixa o organismo melhor e a vida mais fácil. Os produtos in natura, grãos, cereais, leite, carnes, ovos, pescados, frutas e verduras garantem uma alimentação balanceada, que vai ter reflexos na sua vida. E nessa receita de uma vida saudável, vai só uma pitadinha de sal, gorduras e açúcares. Está comprovado que o consumo excessivo de sódio, presente no sal, e de gorduras saturadas aumenta o risco de doenças do coração. Troque o sal por ervas e temperos, por exemplo. E que tal escolher alimentos cozidos ou assados no lugar de frituras? Carregar no açúcar também faz mal. Aumenta o risco de obesidade, doenças crônicas e cárie nos dentes. O melhor é evitar o açúcar ou usá-lo somente em pequenas quantidades. Uma alimentação saudável, ela começa, reduzindo cáries, que é um grande problema no Brasil, reduzindo o infarto do miocárdio, que são as primeiras causas de mortalidade no Brasil, reduzindo hipertensão, reduzindo obesidade, que por si é a principal causa, de diabetes. Então vale a pena investir, é um grande investimento comer bem. Dá para mudar mais ainda. Se for adoçar o café, experimente utilizar apenas 1 colher de açúcar em vez de 3. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e no preparo de suas refeições. Melhor ingerir sucos de frutas naturais do que refrigerantes. Verduras, legumes e frutas devem ocupar o lugar de alimentos ultraprocessados.
faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base de sua alimentação. Melhor ainda se forem alimentos orgânicos e agroecológicos. Experimente! Quem não gosta de comer doce, sorvete, uma bebida açucarada? O problema é quando nós consumimos açúcar em excesso. Ele pode levar a obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, gordura no fígado, entre outras. Hoje eu vou dar algumas dicas para nós reduzirmos esse consumo de açúcar. O mais fácil é nós diminuirmos o açúcar gradualmente, colocando menos açúcar no nosso café, no leite, no chá. E também evitar as bebidas industrializadas, os sucos em caixinha, chás, refrigerantes. O ideal mesmo é nós tomarmos água e comermos uma fruta. É importante nós não termos doces em casa, mas se você tiver com muita vontade, prefira fazer os seus próprios doces. Eu gosto do sorvete de banana, basta congelar a banana e bater no liquidificador, fica uma delícia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade infantil já se tornou uma epidemia e acomete diversas faixas etárias. Se obeso na infância, o risco de obesidade e de doenças crônicas na idade adulta aumenta consideravelmente. Doenças crônicas tal como hipertensão, diabetes, colesterol aumentado e a própria obesidade. É importante que o ambiente que a criança esteja inserido seja um exemplo para a mesma. Então, que os pais, os professores, os amigos e familiares deem bons exemplos para as crianças. Então, uma boa dica é que os pais comecem a substituir alimentos industrializados, lanches do tipo fast food, por preparações mais caseiras. É interessante até que a criança ajude os pais na hora do preparo. Então, se for fazer um piquenique ou uma festa, utilizar alimentos mais naturais, tipo ovinho de codorna, frutas, espetinhos de fruta, sucos naturais, água de coco, sanduíches feitos em casa. Então, usem a criatividade, levem as crianças para a cozinha e preparem receitas caseiras para tornar o momento mais agradável. A vida moderna é muito corrida, mas isso não pode interferir na alimentação das crianças que estão numa fase de crescimento e desenvolvimento. Vamos tentar trocar os alimentos industrializados por alimentos saudáveis? Que tal trocar aquele salgadinho de milho de pacotinho por um milho cozido? Eu vou dar um exemplo de um lanche saudável muito fácil. Uma porção de castanhas. E você junta isso com uma fruta que tem carboidrato bom, fibra, vitaminas e minerais. Você tem tudo o que você precisa para um lanche completo e saudável. Agora eu vou dar um truque de chefe para vocês, uma receitinha muito fácil, banana amassada e flocos de aveia. Juntos, eles vão formar um cookie. Isso vai proporcionar momentos agradáveis com seus filhos na cozinha e é um lanche super legal também. O Brasil seguiu por um caminho pouco saudável. Nessa década, o sobrepeso e a obesidade passaram a ser a principal causa evitável de câncer no Brasil. A última pesquisa nacional de saúde também mostrou que mais da metade da população com mais de 18 anos está acima do peso e 20% são obesos. Atualmente, temos mais de 13 tipos de câncer associado ao excesso de peso. E aumenta os riscos de AVC, aumenta pela pressão alta, pelo excesso de colesterol no sangue. Dados do Ministério da Saúde indicam que entre 2006 e 2015, a obesidade e o sobrepeso aumentaram radicalmente em todas as camadas da população. E não adianta adotar dietas de ocasião. Para ter um peso adequado, o melhor é a reeducação alimentar, a prática regular de atividade física e a adoção de hábitos de vida saudável. Devagar e sempre é o melhor caminho. Troque alimentos ultraprocessados pelos naturais ou minimamente processados. Em vez de biscoito recheado, prefira frutas da estação. Tente não adoçar o café ou reduzir o açúcar ao mínimo. Use ervas para temperar e reduz o sal.
Se precisar de incentivo e apoio de um profissional de saúde, procure uma unidade básica de saúde e as academias do Ministério da Saúde na sua cidade. Muitas pessoas têm dificuldade de ingerir líquidos, principalmente de se lembrar de consumir água ao longo do dia. Por isso, hoje trouxe aqui algumas dicas para te ajudar a aumentar o seu consumo de água. Algumas pessoas sentem dificuldade de beber água pelo simples fato da água não ter sabor. Então, uma dica é você colocar fatias de limão siciliano, de laranja, de pepino, folhas de hortelã, de alecrim, paus de canela, para aromatizar a sua água e assim dar um sabor melhor a ela. Outra dica é investir em frutas que tenham um teor de água maior, como por exemplo melão, melancia, laranja, limão. Preparar chás em casa, você pode comprar a erva, fazer o chá e tomar ele quente ou gelado, da forma que você preferir, além da água de coco. Além disso, para te ajudar na correria do dia a dia, vale a pena ter dentro da sua bolsa sempre uma garrafinha abastecida com água. Assim, não tem desculpa de que não tem água ou de que tem que parar em algum lugar para comprar. Hoje, inclusive, você pode baixar aplicativos no seu celular para te lembrar de tomar água. Então, de tempos em tempos, vai soar um alarme te lembrando de consumir a água. Então, não existe mais desculpas, não é mesmo? Você sabia que, com algumas mudanças na alimentação, é possível conquistar uma vida mais saudável? Faça dos alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. Alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou dos animais sem qualquer alteração. Já os alimentos minimamente processados são alimentos in natura que foram submetidos a alguns processos. Use óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar os alimentos. Limite o consumo de alimentos processados, como produtos em conserva, queijos e pães. E evite o consumo de alimentos ultraprocessados, eles são nutricionalmente desbalanceados. Tudo isso e muito mais está no Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde. Saiba mais em www.saude.gov.br/saudebrasil. A osteoporose é uma doença que tem como característica a perda progressiva de massa óssea, e isso tem relação com a diminuição da absorção de alguns nutrientes, como cálcio e magnésio. Ela é uma doença silenciosa, não apresenta sinais e sintomas, então é preciso fazer sempre os exames periódicos. Lembrando que ela é mais comum no idoso, principalmente nas mulheres pós-menopausa. A prevenção da osteoporose ela pode acontecer através da alimentação, então leites e derivados como queijo, iogurte, vegetais verdes escuros também são fontes de cálcio, e não esquecendo do gergelim, que também é uma importante fonte. Além disso, é muito importante que o idoso tome banho de sol, isso porque é através do sol que nós fazemos a síntese de vitamina D. E não se esqueça, o consumo diário de alimentos fontes de cálcio e a exposição ao sol para a síntese de vitamina D vão ser importantes para manter a saúde óssea do idoso em dia. Para termos uma alimentação saudável, é importante sabermos o que estamos comendo. E para isso, conhecer a classificação dos alimentos pode ajudar. Os alimentos in natura são aqueles que vêm direto da natureza, como as frutas, verduras, legumes e ovos. Os alimentos minimamente processados passam por fases como moagem, limpeza, refrigeração, pasteurização e não são adicionadas outras substâncias. Por exemplo, o arroz, o feijão, as massas frescas, castanhas e nozes. Os alimentos in natura e minimamente processados devem ser a base da nossa alimentação. Também temos os alimentos processados.
Estes devem ser consumidos com moderação, porque na sua produção é acrescentado sal, açúcar ou outra substância de uso culinário para melhorar seu sabor e aumentar o prazo de validade. Como exemplo de alimentos processados, nós temos os legumes em conserva, as compotas de frutas e o atum em lata. Os alimentos ultraprocessados são formulações industriais que contêm muitos aditivos químicos, como corantes, aromatizantes e conservantes. Alguns exemplos são a salsicha, salgadinhos, sorvete, pratos congelados. Devemos evitá-los ao máximo, porque eles não têm nenhum benefício para a nossa saúde. E não esqueça, a comida feita em casa é a melhor opção. Com simples ações e algumas mudanças nos hábitos, fica mais fácil ter uma alimentação mais saudável. Quer ver? Procure fazer as refeições em horários parecidos todos os dias. Evite beliscar nos intervalos entre as refeições. Coma em lugares adequados, prestando atenção ao que está ingerindo. E, sempre que possível, em companhia. Quando estiver fora de casa, prefira locais que sirvam refeições feitas na hora. E faça compras em lugares que tenham grande variedade de alimentos in natura ou minimamente processados. Para terminar, treine suas habilidades culinárias. Comida caseira é sempre mais saudável. Essas e outras dicas estão no Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde. Saiba mais em www.saude.gov.br/saudebrasil. Você sabia que o modo de preparar os alimentos pode mudar seu valor nutritivo? Vegetais crus têm mais nutrientes do que os que foram cozidos. No cozimento a vapor, a perda de nutrientes é menor do que cozinhando em água fervente. É porque muitos nutrientes do alimento ficam na água. Preparações fritas, refogadas ou ensopadas perdem valor nutricional por causa do aquecimento e também pelo acréscimo de outros ingredientes, como gorduras. Ou seja, prefira alimentos crus, muito bem lavados ou cozidos, de preferência no vapor, com pouca gordura, sal ou açúcar. Mais detalhes você encontra no Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde. Saiba mais em www.saude.gov.br/saudebrasil. Olá! Hoje nós vamos preparar 3 tipos de marmitas saudáveis. A primeira, uma marmita tradicional com arroz, feijão ou lentilha, um vegetal e também uma proteína. A segunda, uma versão vegetariana da mesma marmita, trocando a proteína animal por uma proteína vegetal. E a terceira, uma marmita de salada bem colorida e que deve estar presente em todas as nossas refeições. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o tal prato colorido. Por que comer um prato colorido? Porque as cores dos alimentos estão ligadas às propriedades que eles têm, às vitaminas, aos minerais, aos fitoquímicos presentes. E cada cor presente no seu prato vai trazer uma diversidade que vai te fazer bem. Então, a história do prato colorido não é conversa só para criança, é para adulto também. Eu vou fazer uma deliciosa banana amassada. Brincadeira, é bolo de banana, tá? Mas, de fato, essa receita começa com uma banana amassada. Uma não, 2. Nessas 2 tigelas, a gente separa os ingredientes secos dos molhados. Nos secos, a gente vai usar, além da aveia, farinha de trigo branca e integral. E nos molhados, ovo e óleo. Então aqui vai meia xícara da farinha branca refinada comum e mais meia xícara da integral. Originalmente essa receita é feita com 1 xícara de farinha branca, mas para deixar mais saudável eu substituí meia xícara da farinha branca pela farinha integral. Agora não dá para colocar 100% de farinha integral, senão o bolo vira um tijolão. Coloquei também meia xícara de aveia, que aliás é um coringão na cozinha. Em
Então, recapitulando, meia xícara de farinha branca, meia xícara de farinha integral, meia xícara de aveia e meia xícara de açúcar. Não vai lembrar a receita? Corre lá na nossa página na internet que você pega o passo a passo. Como a chipa está no forno, eu não vou precisar pré-aquecer. Se não é o seu caso, precisa pré-aquecer a 200 graus. Junto com os 2 ovos, a gente coloca meia xícara de óleo. Aqui com o garfinho da banana mesmo, a gente pode dar uma misturadela. Ah, importantíssimo, já ia me esquecendo. A gente precisa colocar 1 colher de chá de fermento e 1 colher de chá de canela. A canela é opcional, o fermento não, tem que colocar. E sabe o que é mais incrível desse bolo? É que ele fica ainda melhor no dia seguinte e você pode cortar em fatias e colocar na torradeira. Fica irresistível. Aqui em casa, além de cortar esse bolo e colocar na torradeira, na hora de servir, eu gosto de colocar com um pouco de mel, como na banana. O bolo vai assar por 45 minutos. Vou cortar umas fatias do bolo. Como o bolo tá bem quentinho, eu nem vou colocar na torradeira, mas fica incrível. Se você quiser testar em casa, você vai gostar. As pessoas normalmente imaginam que quando tem que fazer uma alimentação saudável, é necessário abdicar de alguma alimentação ou de alguns alimentos que a gente gosta. Mas a alimentação está envolvida com o prazer. Por que não unir os dois? Podemos preparar os nossos próprios alimentos em casa. Com isso, deixamos de consumir os alimentos que são industrializados e passamos a consumir alimentos mais frescos. Quanto menos embalagens abrirmos, mais saudáveis vamos ser. Precisamos quebrar o velho preconceito que comida saudável é comida sem sabor. Por que não buscar algumas receitas com menos gordura e com menos açúcar? Podemos fazer algumas trocas para deixar essa receita um pouco melhor e mais saudável. Podemos fazer um muffin apenas com 4 ingredientes e que não vai levar o açúcar. Além de tudo isso, cozinhar com a família, com amigos, com os filhos pode ser muito prazeroso, além de ser muito divertido. Guacamole eu preciso de abacate, cebola, limão, tá? 2 tomates firmes, 1 pimenta, dedo de moça, sem semente, a gente vai tirar a semente dela. A gente vai colocar meia cebola só. Cortar a cebola bem pequena. Se quiser dar uma batida nela assim também, ó. Vamos colocar agora tomate. Tomate com casca, com tudo que tem direito, tá? Pimentinha, dedo de moça. Mas antes de colocar a pimentinha, eu vou tirar a semente para ela não ficar tão forte. Então a gente, ó, corta ela no meio aqui. Pimentinha picada bem pequena, ó. Coloca aqui dentro. Tem um ingrediente muito característico dessa receita que a gente não pode esquecer, que é o coentro. A gente vai colocar uma quantidade
boa de coentro. O coentro você já pode colocar ele em pedaços um pouco maiores. Ó, colocou o coentro aqui. Agora a gente vai colocar um limão inteiro aqui dentro. Vamos colocar sal. E agora o ingrediente principal do guacamole, que é o abacate. A gente vai colocar, vamos ver se vamos colocar meio ou se vamos colocar mais desse abacate. Ó. Tá bom, se precisar a gente coloca mais. Eu tava esquecendo de colocar também uma pimentinha do reino. E vamos colocar azeite. Que bonito que ficou, né? Agora a gente vai, ó, mexer bastante. E vai virando o nosso guacamole. Tá vendo? Como é fácil, simples, rápido. Pronto. Tá pronto o nosso guacamole. Agora é hora, sabe do quê? De experimentar. Vou pegar aqui, ó, um chips desse aqui. Vou colocar um pouquinho de guacamole aqui, ó. Muito gostoso mesmo. E aí, pessoal, tô chegando, hein? Calma aí, ó. Chegou o macarrãozinho de minhoca. A gente vai usar uma abóbora. Pega a abóbora pra mim, Léo. Sabe que é abóbora sim. Essa é a abóbora que a gente vai usar. Abóbora selvagem a gente chama. Olha que cor bonita, Léo. Bonita. Né? A gente vai catar todas as sementinhas e colocar aqui na frente, ó. Eu vou colocar pra cozinhar em pedaços menores, pra ela cozinhar mais rápido, ó. Léo, faz um favor. Enche essa panela d'água lá pra mim, por favor. Até metade tá bom, tá? Deixa eu botar agora essa abóbora aqui pra dentro, Léo. Vem cá, ó. Não, saltou a camada daquela. Vai, já. Yes! Essa a gente ganhou nota 10. Vamos começar a fazer agora o nosso macarrãozinho. Léo, é com você, por favor. Não sei a receita. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, é amassar essa abóbora. Ó, como a abóbora tá um pouco quente, eu vou colocar a farinha para ajudar a esfriar mais rápido para colocar o ovo. Se eu colocar o ovo agora com a abóbora quente, o ovo pode dar uma cozida, entendeu? Purezinho também. Isso. Boa, bota aqui pra dentro. Caiu tudo aqui dentro ou caiu fora? Não, pode colocar dentro. Pode colocar dentro, é isso aí, pronto. Foi. Eu não sou bom de quebrar ovo, não. Ah, Léo, a gente tem que colocar água no fogo, senão a gente não cozinha nossa massa. Enche essa panela com água lá, por favor. Agora você bota bastante, tá, Léo? Até em cima, quase. Vão ser 5 xícaras de farinha, tá? Ó, essa é a textura da massa do nosso macarrão, tá vendo? A massa tá pronta. A gente vai colocar essa água no fogo aqui pra ferver. Precisa lavar tomate, que eu vou usar tomate na minha receita. Cereja, né? Enquanto você lava aí, eu vou começar a fazer o macarrão. Agora, Rodrigo, já lavei. Seu Rodrigo, você me deu um maior sustão. Vai pegar uma massinha dessa, ó, coloca aqui, ó. Olha que macarrãozinho maneiro que vai sair aqui, Léo. A gente faz as minhoquinhas aqui, elas vão caindo tudo ali dentro, tá vendo? Tá cheio de minhoquinha. Olha a minhocada pulando. Não parece essas minhoquinhas? Agora eu sei o que tá faltando. O que tá faltando? Eu acho que é o molho, né? Ah, eu vou fazer o molho, mas eu vou fazer o molho e você vai chamar todo mundo pra te ajudar a colocar a mesa. Boa, garoto. Muito obrigado, arrebentou. Muito bom ajudante você, tá? Então vai lá. Uma frigideira dessa aqui grande, vou colocar aqui. A gente vai primeiro separar alecrim, ó. A gente tem alecrim. Vou pegar uma faca e vou cortar esse tomatinho cereja, ó, em 4 pedacinhos, tá vendo? E 15 tomatinhos cereja já é o suficiente. Agora eu vou jogar esse alecrim aqui na frigideira, um pouquinho de manteiga. Dá uma olhada aqui como já tá dando um barulhinho de alecrim. Quando começa a escurecer assim a manteiga, ó, tá vendo? Tá começando a dar uma queimada. A gente vem com esse tomate e joga, ó. A gente vai colocar um pouquinho de sal. E ó, a gente vem agora, ó, com uma
macarrão, coloca em cima disso aqui, ó. Ei, pessoal, tô chegando, hein? Calma aí, ó. Opa. Ah. Chegou o macarrãozinho de minhoca. Ó. Já peguei aqui o fermento biológico seco. Para essa receita, a gente precisa de 2 colheres de chá. Vão também 2 colheres de chá de açúcar. Para ser acordado, ativado, o fermento precisa de um ambiente morno. Então eu vou juntar 1/4 de xícara de leite que está morninho. Ele precisa de um tempinho aqui para acordar, para começar a espumar. Enquanto isso, eu já vou medindo os ingredientes que a gente vai usar no preparo desse pão. Vou transferir para essa tigela grande 3 xícaras de farinha. Na farinha, eu já vou colocar 1 colher de chá de sal. A medida sempre nivelada. A gente também vai precisar de 1 ovo. Vou abrir uma cavidade aqui na farinha. 1 batata doce pequena cozida e amassada. A gente vai sovar a massa, inclusive antes de colocar os outros ingredientes. Então, nesse momento, eu estou misturando aqui a farinha com a batata doce. Mais uma vez, a gente abre uma cavidade. Repare como tá uma espuma esse fermento aqui. Dá para ver? Pois ele vai para o centro aqui da tigela. E junto com ele vai esse ovo aqui. Eu só vou dar uma misturadela assim. Nesse ponto aqui que já tá difícil de incorporar com a espátula, a gente pode começar a misturar a massa com a mão. Olha, nesse momento eu não estou muito preocupada em sovar a massa, mas sim incorporar da melhor maneira possível aqui todos os ingredientes, mesmo que vire uma farofona grossa, porque a gente ainda vai juntar o leite. Não está mais grudando, está sobrando essa farinha aqui. Hora de juntar o leite aos poucos. Aqui tem meia xícara de leite e eu já usei 1/4 de xícara no fermento. Então significa que para essa receita, no total, a gente precisa de 3/4 de xícara. Mas não coloca de uma vez não, porque às vezes não precisa. Quando incorporar todo o líquido, e olha que eu não usei todo o leite, então ele já tá assim macio, tá vendo? Agora a gente vai juntar manteiga. Essa manteiga aqui tá em temperatura ambiente, olha, ponto pomada. Eu vou tirar então o equivalente a 1 colher de sopa. Quando a massa tá nesse ponto aqui, mais lisinha, tem que dar aquela boleadinha, é simplesmente girando a massa e colocando ao mesmo tempo as bordas para dentro. E agora, você sovou, você cansou, mas quem vai descansar é a massa. Ela precisa de 1 hora para dobrar de volume. Deixa ela bem tranquilinha, bem quietinha. Linda, né? Cresce bem. Vou cortar aqui em 2 partes. Olha o verdadeiro uso da minha espátula. E a gente vai formar 10 pãezinhos. Cada um a gente faz uma bolinha aqui. Se a sua assadeira não for antiaderente, pode untar com um pouquinho de óleo. Se for, não precisa colocar nada. É o caso dessa aqui. Vou só transferir a bolinha para cá.
Aí é o seguinte, você pode deixar um espacinho, porque o pão ainda vai crescer um pouco. Agora a massa precisa descansar de novo, mais 40 minutos. Mas antes, eu vou dar só uma chapadinha aqui. Uma coisa importante, faltando 20 minutos de dar o tempo da massa, precisa pré-aquecer o forno. Eu já preparei aqui uma misturinha que é 1 ovo e 2 colheres de chá de água. Tem nome estrangeiro, egg wash. Bem bonito e bem saboroso esse pão de batata doce. Vale a pena preparar em casa. A gente só vai pincelar aqui o topo. É isso aqui que deixa aquele aspecto mais brilhante e mais douradinho nos pães, sabe? Forno a 200 graus, o pão precisa de meia horinha para ficar no ponto certo. Já peguei aqui o fermento biológico seco. Para essa receita, a gente precisa de 2 colheres de chá. Vão também 2 colheres de chá de açúcar. Para ser acordado, ativado, o fermento precisa de um ambiente morno. Então eu vou juntar 1/4 de xícara de leite que está morninho. Ele precisa de um tempinho aqui para acordar, para começar a espumar. Enquanto isso, eu já vou medindo os ingredientes que a gente vai usar no preparo desse pão. Vou transferir para essa tigela grande 3 xícaras de farinha. Na farinha, eu já vou colocar 1 colher de chá de sal. A medida sempre nivelada. A gente também vai precisar de 1 ovo. Vou abrir uma cavidade aqui na farinha. 1 batata doce pequena cozida e amassada. A gente vai sovar a massa, inclusive antes de colocar os outros ingredientes. Então, nesse momento, eu estou misturando aqui a farinha com a batata doce. Mais uma vez, a gente abre uma cavidade. Repare como tá uma espuma esse fermento aqui. Dá para ver? Pois ele vai para o centro aqui da tigela. E junto com ele vai esse ovo aqui. Eu só vou dar uma misturadela assim. Nesse ponto aqui que já tá difícil de incorporar com a espátula, a gente pode começar a misturar a massa com a mão. Olha, nesse momento eu não estou muito preocupada em sovar a massa, mas sim incorporar da melhor maneira possível aqui todos os ingredientes, mesmo que vire uma farofona grossa, porque a gente ainda vai juntar o leite. Não está mais grudando, está sobrando essa farinha aqui. Hora de juntar o leite aos poucos. Aqui tem meia xícara de leite e eu já usei 1/4 de xícara no fermento. Então significa que para essa receita, no total, a gente precisa de 3/4 de xícara. Mas não coloca de uma vez não, porque às vezes não precisa. Quando incorporar todo o líquido, e olha que eu não usei todo o leite, então ele já tá assim macio, tá vendo? Agora a gente vai juntar manteiga. Essa manteiga aqui tá em temperatura ambiente, olha, ponto pomada. Eu vou tirar então o equivalente a 1 colher de sopa. Quando a massa tá nesse ponto aqui, mais lisinha, tem que dar aquela boleadinha, é simplesmente girando a massa e colocando ao mesmo tempo as bordas para dentro. E agora, você sovou, você cansou, mas quem vai descansar é a massa. Ela precisa de 1 hora para dobrar de volume. Deixa ela bem tranquilinha, bem quietinha. Linda, né? Cresce bem. Vou cortar aqui em 2 partes. Olha o verdadeiro uso da minha espátula.
E a gente vai formar 10 pãezinhos. Cada um a gente faz uma bolinha aqui. Se a sua assadeira não for antiaderente, pode untar com um pouquinho de óleo. Se for, não precisa colocar nada. É o caso dessa aqui, vou só transferir a bolinha para cá. Aí é o seguinte, você pode deixar um espacinho, porque o pão ainda vai crescer um pouco. Agora a massa precisa descansar de novo, mais 40 minutos. Mas antes, eu vou dar só uma achatadinha aqui. Uma coisa importante, faltando 20 minutos de dar o tempo da massa, precisa pré-aquecer o forno. Eu já preparei aqui uma misturinha que é 1 ovo e 2 colheres de chá de água. Tem nome estrangeiro, egg wash. Bem bonito e bem saboroso esse pão de batata doce. Vale a pena preparar em casa. A gente só vai pincelar aqui o topo. É isso aqui que deixa aquele aspecto mais brilhante e mais douradinho nos pães, sabe? Forno a 200 graus, o pão precisa de meia horinha para ficar no ponto certo.